Já imaginou ter tudo na vida? Uma família linda, saúde de ferro, amigos leais e uma riqueza que muitos só sonham? Essa era a vida de Jó. Ele não era apenas rico, era um homem bom, íntegro, que amava a Deus e se esforçava para fazer o que era certo. Todos na terra de Uz o conheciam e o respeitavam. Sua casa era um lugar de alegria, seus filhos e filhas se reuniam em festas, e Jó, como um pai zeloso, sempre orava por eles, garantindo que estivessem sob a proteção divina. Ele tinha 10 filhos, milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas, além de muitos servos. A vida era, em uma palavra, perfeita. Mas nas dimensões que não podemos ver, uma conversa estava prestes a mudar tudo. Em uma reunião celestial, Deus apontou para Jó como um exemplo de retidão na terra. "Você viu o meu servo Jó?" perguntou ele a Satanás. "Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e reto, que me teme e se desvia do mal." Satanás, com seu cinismo característico, respondeu: "Será que Jó teme a Deus por nada? Você não o cercou de proteção a ele, a sua casa e a tudo o que ele tem? Você abençoou o trabalho de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estenda a sua mão e toque em tudo o que ele tem, e verá se ele não blasfema contra ti na tua face." E então, o impensável aconteceu. Deus, confiando na integridade de seu servo, permitiu o teste. "Pois bem", disse o Senhor a Satanás, "tudo o que ele tem está em seu poder. Somente não estenda a sua mão contra ele." Com essa permissão, as nuvens da tragédia começaram a se formar no horizonte da vida perfeita de Jó. O céu azul estava prestes a se tornar cinza. O dia começou como qualquer outro. Jó estava em sua casa, talvez cuidando de seus negócios, quando o primeiro mensageiro chegou, ofegante, com o rosto pálido de terror. Os sabeus atacaram e levaram os bois e as jumentas, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para lhe contar. Antes mesmo que Jó pudesse processar a notícia devastadora, outro mensageiro irrompeu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei. A respiração de Jó ficou presa. Como assim, fogo do céu? O que estava acontecendo? O pesadelo estava longe de acabar. Um terceiro servo chegou correndo, quase sem fôlego. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, matando os servos a fio de espada. Só eu escapei para lhe trazer a notícia. Em questão de minutos, a vasta fortuna de Jó, acumulada ao longo de uma vida inteira de trabalho honesto, tinha desaparecido. Tudo o que restava eram as histórias aterrorizantes dos únicos sobreviventes. Jó sentiu o chão sumir sob seus pés. A dor da perda material era imensa, mas ele mal sabia que o golpe mais cruel ainda estava por vir. Foi então que o último mensageiro chegou. Seu rosto não era de pânico, mas de uma dor profunda e indescritível. Suas palavras saíram como um sussurro que ecoou como um trovão no coração de Jó. Seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e todos estão mortos. Só eu escapei para contar a você. O mundo de Jó desmoronou. O som ao redor desapareceu, substituído por um zumbido ensurdecedor em seus ouvidos. Seus filhos, seus 10 filhos, a alegria de sua vida, a razão de suas orações matinais, o seu futuro, todos se foram em um instante. Um único vento, uma única casa desabada, e seu coração foi arrancado do peito. A dor era física, uma pressão esmagadora que o impedia de respirar. Ele se levantou, rasgou seu manto em um gesto de luto profundo, raspou a cabeça e caiu por terra, prostrado. Mas em meio a essa agonia insuportável, algo extraordinário aconteceu. Em vez de amaldiçoar seu destino, Jó adorou. Suas palavras, sufocadas pelas lágrimas, ecoaram na sala vazia.
Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sua fé, embora abalada pela dor mais profunda que um ser humano pode sentir, permaneceu firme. Ele não entendia o porquê, mas ainda confiava em quem o havia abençoado por tanto tempo. A notícia da calamidade se espalhou como fogo. Jó, antes o homem mais rico e respeitado do Oriente, era agora um símbolo de tragédia. Seus amigos, sua comunidade, todos olhavam para ele com uma mistura de pena e medo. Como algo assim poderia acontecer a um homem tão bom? Enquanto isso, nos céus, Satanás não estava satisfeito. Ele retornou à presença de Deus. Pele por pele, disse ele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Mas estende a tua mão, fere os seus ossos e a sua carne, e ele certamente blasfemará contra ti na tua face. E mais uma vez, Deus permitiu. Pois bem, ele está em suas mãos, mas poupe a vida dele. O teste se aprofundaria. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, agora despojado de tudo, sentou-se no meio das cinzas, pegando um caco de telha para raspar as feridas que cobriam seu corpo. A dor física se somou à dor emocional, criando um tormento constante e implacável. Até mesmo sua esposa, vendo seu sofrimento extremo, chegou a ele e disse: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Suas palavras, talvez nascidas de seu próprio luto e desespero, foram como mais uma faca no coração de Jó. Ele olhou para ela, sua companheira de vida, agora uma voz de tentação. Com a pouca força que lhe restava, ele respondeu: "Você fala como uma mulher insensata. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal?" Mesmo coberto de feridas, em meio às cinzas de sua antiga vida, Jó se recusou a pecar com seus lábios. 3 dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre todas as desgraças que lhe haviam acontecido e combinaram de ir consolá-lo. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Sua aparência era tão desfigurada pela dor e pela doença que eles começaram a chorar em voz alta, rasgaram suas roupas e jogaram pó sobre suas cabeças. Então, sentaram-se no chão com ele por 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam que seu sofrimento era muito grande. O silêncio deles era pesado, uma testemunha muda da magnitude de sua tragédia. Após 7 dias de silêncio torturante, Jó finalmente abriu a boca, mas não para louvar ou questionar a Deus. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Que pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: "Nasceu um homem." Ele clamou. Sua voz era rouca, cheia de uma angústia que parecia rasgar sua alma. Ele ansiava pela escuridão, pela inexistência, por um alívio que só a morte parecia oferecer. Por que não morri eu ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Suas palavras não eram uma blasfêmia contra Deus, mas um grito primal de um coração que não suportava mais o peso da dor. Ele se perguntava por que a luz era dada aos que sofrem, e a vida aos que têm amargura de alma, aqueles que anseiam pela morte, mas ela não vem. O medo que ele tanto temia o alcançou, e o que ele receava lhe aconteceu. Ele não tinha paz, nem sossego, nem descanso, apenas perturbação. Jó estava no fundo do poço, um lugar de escuridão total, onde a esperança parecia uma memória distante e a dor era a única realidade. Ele olhou para o céu cinzento, não com raiva, mas com uma pergunta silenciosa e profunda que pairava no ar. Por quê? Por que eu? Sua jornada estava apenas começando. E o silêncio de Deus era a mais dura de todas as provações. A resposta, se é que existia, ainda estava muito distante. Depois de perder seus filhos, seus bens e sua saúde,
Jó se viu no ponto mais baixo que um ser humano poderia chegar. Coberto de feridas dolorosas da cabeça aos pés, ele se sentou sobre cinzas, um símbolo de sua profunda lamentação. Seus dias eram uma sucessão de dor física e uma angústia que parecia não ter fim. Ele havia perdido tudo, mas ainda se agarrava a algo que ninguém podia tirar: sua fé em Deus. A notícia de sua tragédia se espalhou, e 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe para oferecer consolo. Ao verem Jó, mal o reconheceram. Aquele homem forte e próspero agora era uma sombra de si mesmo. O choque foi tão grande que eles simplesmente se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, compartilhando sua dor sem dizer uma única palavra. Mas o silêncio, por mais pesado que fosse, acabou sendo quebrado. Foi Jó quem falou primeiro, sua voz rouca de sofrimento, amaldiçoando o dia em que nasceu. Ele não amaldiçoou a Deus, mas a sua própria existência. Por que a luz é dada aos que sofrem? Ele perguntou. Por que a vida é dada aos que têm a alma amargurada? Elifaz, o mais velho, tomou a palavra. Ele começou gentilmente, mas logo suas palavras se tornaram pontas afiadas. Pense bem, Jó, disse ele. Quem, sendo inocente, já pereceu? Onde os justos foram destruídos? Deus não castiga os bons. Você deve ter pecado secretamente para merecer um sofrimento tão grande. As palavras de Elifaz, em vez de consolar, abriram uma ferida ainda mais profunda na alma de Jó. Ele não estava buscando uma explicação, mas empatia. Meus amigos se tornaram cruéis, respondeu Jó, sua voz embargada pela emoção. Vocês me acusam sem saber. Eu mantive minha integridade. Examinei meu coração e não encontrei a maldade que vocês sugerem. O que eu fiz para merecer isso? Então, foi a vez de Bildade. Ele foi ainda mais direto e duro. Até quando você vai falar essas coisas? Questionou ele. Se seus filhos pecaram, eles receberam o que mereciam. Se você fosse puro e reto, Deus certamente o restauraria agora. Abandone seu suposto pecado e a prosperidade voltará. Imagine a cena. Jó, com o corpo devastado pela dor, ouvindo seus amigos, aqueles que deveriam apoiá-lo, transformando seu consolo em um tribunal. Cada palavra era como sal em suas feridas abertas. A paisagem ao redor parecia refletir seu estado interior. Céus cinzentos, terra seca e rachada. O sofrimento de Jó não era apenas físico, era uma batalha psicológica intensa, uma luta para manter a sanidade e a fé em meio a acusações e dor. Jó olhou para os céus, não com raiva, mas com um anseio desesperado por compreensão. Eu sei que meu Redentor vive, ele declarou em um momento de clareza em meio à névoa da dor, e que no final ele se levantará sobre a terra. E depois que minha pele for destruída, ainda assim em minha carne, verei a Deus. Era uma afirmação de esperança em meio ao desespero absoluto. Jó se recusava a aceitar a lógica simplista de seus amigos. Ele sabia, em seu íntimo, que a vida e o sofrimento eram mais complexos. Ele ansiava por um diálogo direto com o próprio Criador para apresentar seu caso, para entender o porquê por trás de sua agonia. Zofar, o terceiro amigo, falou por último, com impaciência e zombaria. Você acha que suas muitas palavras podem silenciar a verdade? Ele escarneceu. A sabedoria de Deus é mais alta que os céus e mais profunda que o abismo. Você não pode compreendê-la. Sua única saída é se arrepender. O ciclo de acusações e defesas continuou, cada um mais doloroso que o anterior. Os amigos, com suas teologias rígidas e sua falta de compaixão, só aumentavam o isolamento de Jó. Eles representavam a voz da dúvida, a tentação de acreditar que o sofrimento é sempre um sinal do desagrado de Deus. Mas Jó resistiu.
Em sua dor, ele questionou, ele lamentou, ele debateu, mas nunca abandonou sua crença fundamental na justiça de Deus, mesmo que não pudesse entendê-la no momento. Ele se apegou à sua integridade, recusando-se a confessar pecados que não cometeu apenas para aliviar seu sofrimento ou satisfazer seus amigos. A conversa se estendeu, tornando-se um dos debates mais profundos sobre a dor, a justiça e a natureza de Deus já registrados. Jó estava no centro de um furacão, não apenas de desastres naturais, mas de um turbilhão de palavras e julgamentos. E aqui, neste ponto de tensão máxima, com Jó sitiado pela dor física e pelo abandono emocional de seus amigos, nós fazemos uma pausa. As perguntas permanecem no ar. Depois de uma longa e angustiante jornada, através da dor e da incerteza, a história de Jó se aproxima do seu clímax. Jó, despojado de tudo, sentado em cinzas, havia clamado aos céus por respostas. Ele questionou a justiça, a razão de seu sofrimento, e no silêncio ensurdecedor, sua fé foi testada até o limite. Seus amigos, com suas teologias simplistas, só adicionaram peso ao seu fardo, acusando-o de pecados ocultos. Mas Jó manteve sua integridade, insistindo que não merecia tal destino. Ele não pedia por riquezas ou saúde, mas por algo muito mais profundo, uma audiência com o próprio Deus. Ele ansiava por entender. E então, quando toda a argumentação humana se esgotou, o silêncio foi quebrado. Não por uma brisa suave, mas por um redemoinho poderoso. Do meio da tempestade, a voz de Deus finalmente ecoou, não para responder às perguntas de Jó da maneira que ele esperava, mas para fazer suas próprias perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você sabe tanto. Deus não se defendeu, não explicou o porquê do sofrimento. Em vez disso, ele revelou a Jó um vislumbre de sua majestade e soberania sobre toda a criação. Ele falou das estrelas e constelações, do mar contido em seus limites, da neve e do granizo guardados em seus tesouros. Descreveu a vida selvagem, desde o leão em busca de sua presa até o avestruz, que parece esquecer seus ovos. Deus perguntou a Jó se ele poderia domar o behemote, uma criatura de força colossal, ou pescar o leviatã com um anzol. Através dessas imagens poéticas e avassaladoras, Deus não estava diminuindo Jó, mas expandindo sua perspectiva. Ele estava mostrando que o universo é vasto, complexo e governado por uma sabedoria que transcende infinitamente a compreensão humana. O sofrimento de um homem, por mais profundo que seja, é apenas um fio em uma tapeçaria cósmica tecida por um Criador todo-poderoso. Diante dessa revelação, a perspectiva de Jó mudou completamente. Seu desejo de debater e argumentar se dissolveu em reverência e temor. Ele respondeu com humildade: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Jó não se arrependeu de pecados que não cometeu, mas de sua presunção em achar que poderia compreender os caminhos de Deus. Ele encontrou sua resposta não em uma explicação, mas na própria presença do Criador. Depois dessa profunda transformação, a intervenção divina continuou. Deus se voltou para os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Ele expressou sua ira contra eles, dizendo: Vocês não falaram o que é reto a meu respeito, como fez meu servo Jó. Eles, com suas certezas e julgamentos, haviam representado mal a natureza de Deus. A ironia era palpável. Jó, o sofredor, era quem havia falado a verdade, enquanto seus amigos sábios estavam errados. Deus ordenou que eles oferecessem um sacrifício e pedissem a Jó que orasse por eles, pois somente a oração de Jó seria aceita. E Jó, em um ato supremo de graça e perdão,
Orou por aqueles que o haviam atormentado com suas palavras. Foi nesse momento, enquanto Jó orava por seus amigos, que o Senhor mudou a sua sorte e iniciou a restauração. A Bíblia diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. A restauração não foi apenas uma devolução, mas uma multiplicação. Onde ele tinha 7.000 ovelhas, agora tinha 14.000. Onde tinha 3.000 camelos, recebeu 6.000. Seus bois e jumentas também dobraram em número. A prosperidade material voltou de forma abundante, um sinal visível da bênção de Deus. Sua comunidade, que antes o evitava, agora retornava. Seus irmãos, irmãs e todos que o conheciam vieram visitá-lo. Consolaram-no por todo o sofrimento, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Mas a maior bênção de todas foi a restauração de sua família. Depois de perder todos os seus filhos, Deus lhe deu novamente 7 filhos e 3 filhas. E a Escritura faz questão de notar algo especial sobre suas filhas. Em toda aquela terra não se encontraram mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Ele lhes deu nomes: Gemima, Késia e Queren-Hapuque. E, de forma notável para a época, Jó lhes deu herança junto com seus irmãos, um testemunho de seu amor e do novo coração que Deus lhe dera. A alegria encheu novamente a casa de Jó. O som do choro foi substituído pelo riso das crianças. A celebração e a gratidão se tornaram a trilha sonora de seus dias. Jó viveu mais 140 anos depois de sua aprovação. Ele teve o privilégio de ver seus filhos, seus netos e até mesmo seus bisnetos, 4 gerações, florescendo diante de seus olhos. Sua vida se tornou um testemunho vivo, não apenas da soberania de Deus, mas também de sua bondade e fidelidade. Ele aprendeu que a fé não é a ausência de perguntas, mas a confiança na pessoa de Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Ele entendeu que Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias não são. E assim, velho e farto de dias, Jó morreu, deixando um legado de perseverança que ecoa através dos séculos. Sua história não termina na cinza, mas na glória da restauração. No final de tudo, vemos Jó, não mais questionando, mas olhando para o céu com um coração cheio de gratidão. Ele não apenas recuperou o que perdeu, ele ganhou algo infinitamente mais valioso, um conhecimento íntimo e pessoal de Deus. Ele viu a grandeza do Criador e encontrou paz na sua soberania. A história de Jó nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras, a aurora da redenção de Deus pode brilhar com uma glória ainda maior. Se você se emocionou e foi inspirado pela incrível jornada de fé e restauração de Jó, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e seguir nosso canal para mais histórias bíblicas transformadoras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.